senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast pelo Webcast Turismo. Meu nome é Samir e se você se planejar, você não vai se ferrar na viagem. Oi, eu sou a Rose e eu adoro viajar. Com tudo planejadinho fica muito mais fácil e muito mais tranquilo. Eu sou o Flávio, eu sou matemático e quanto mais idiota, melhor. No nosso Tourcast de hoje a gente vai falar um pouco dos preparativos que você faz para viajar. Isso a gente vai falar um pouco de viagens internacionais, viagens nacionais. O que a gente considera que é a sua infraestrutura para poder viajar? Desde documentação, as reservas do hotel, como é que você reserva o carro, o seguro, ficar de olho no clima, na cultura do lugar que você vai conhecer e quanto você vai gastar, né? Como é que você... Algumas dicas aí da gente que costuma viajar, a gente que atende o turista, o que a gente recomenda, quanto você gasta para uma viagem. Vamos começar falando sobre a parte de documentação. Não dá para começar a viajar para qualquer lugar, é não recomendável, né? Na verdade, não é recomendável você sair de casa sem documentos, né? Então, vamos falar de alguns documentos para que você possa viajar. O primeiro deles eu vou falar do RG, né? Porque muita gente vai viajar em São Paulo, vai viajar para outras cidades e tal. Cuida do seu RG. Porque é impressionante como você vê pessoas que não estão nem aí para RG ou que aquele RG muito defasado. Você tirou o RG quando você tinha 9 anos, aí você é parado pela polícia e você vai ficar bravo porque você acha que o policial tem a obrigação de te reconhecer. Muito importante dizer que a cada 10 anos é fundamental que você faça a renovação do seu RG. Ou então que você esteja parecido com o seu RG. Eu tenho um amigo que ele é bom barbadão assim, e aí ele resolveu cortar a barba, né? E aí o policial falou assim, desculpa, legal, né? Me passa o seu RG. É por isso que eu falei que quanto mais idiota melhor. Acho que a polícia... se a polícia vê que o cara tá diferente, mas o cara é bobão, ela dá um desconto. E no em países do Mercosul, não sei em todos, mas no Paraguai, por exemplo, você não precisa ter passaporte, né? Pra passar lá, é seu RG que vale. Essa é uma coisa importante de dizer, que o RG brasileiro ele é válido no Mercosul. O grande problema é que poucas pessoas sabem quais são os países que fazem parte do Mercosul. Né? E até aonde eu sei, se isso não mudou, são só 4 países que são integrantes do Mercosul. Argentina, Paraguai, Chile esses Uruguai. Entram, Mas aí que tá, cara. Eu ouvi falar que eles estavam para ser aprovados, mas não foi aprovado oficialmente. Até onde eu sei, a última vez que eu fui pra Bolívia, eu precisava do seu passaporte, não podia entrar com a RG não. Mas mais o importante, depois a gente vai entrar na parte de vacinas, né? Porque se você não tiver com a vacina de febre amarela com 10 dias de antecedência na carteira internacional, o cara também não deixa você entrar. Mas até pra viajar dentro do Brasil, né? Você vai pra Amazônia... Então, mas é engraçado que tá escrito recomendável, né? Não é obrigatório. Mas nem quando eu fui pros Estados Unidos e pro Panamá, a galera não exigiu. Porque eu fui, tomei a vacina, mas ninguém pediu comprovação, não. Pra Ásia é mais importante, eu acho. Pra Ásia tem várias que você tem que fazer. Mas ele tem um pool de vacinas que ele exige? Tem mais vacinas do que só febre amarela. Você tem que tomar outras. Olha aí. Coisas que a gente nem imagina. Mas, aliás, isso é muito interessante. Tem algumas que não tem aqui no país. E a gente tem que tomar no momento de fazer a troca de aeronave, dependendo de onde você estiver. Em Dubai, você acha um local... Mas você tem que pagar pela vacina? Uma doença que não tem aqui? Eu vou me informar do pagamento. Não deveria, né? Não deveria. Então, a RG eu diria que é um dos principais. Agora a gente vai entrar num documento que é um pouquinho mais complexo para viajar, que é o passaporte. O passaporte é a sua documentação oficial lá fora. Então é muito importante se lembrar disso o tempo todo. Seu RG mundial, né? Seu RG mundial. Não adianta levar algum outro. Principalmente porque se você, em alguns lugares, até hoje ainda pede. Se você vai fazer algum tipo de compra e você apresenta seu cartão de crédito, ele pede imediatamente o seu passaporte junto do seu... engraçado que o Dutch Free, vários lugares, na Europa, vários lugares que o cara percebia que era estrangeiro e pediu o passaporte para poder checar, sei lá, precisa ser uma questão de segurança e tudo mais. E vale a pena você sempre pesquisar o lugar que você vai viajar, porque tem países que exigem 3 meses e tem países que exigem 6 meses de vencimento do passaporte. Então, às vezes você deixa o passaporte lá na gaveta durante um tempão. E aí, na hora de viajar, vale a pena ficar de olho quanto tempo falta para o seu passaporte vencer. De praxe,
assim, não saia com passaporte com menos de 6 meses, assim, pra editar. Porque tem muita informação, tem Japão e Dubai, que eu fui recentemente, tem pouquíssima informação na internet, poucas delas corroboram entre si, você não sabe, e você não pode deixar pra chegar lá e saber o que é verdade e o que não é. É bom sair com um passaporte aí. Bom, se puder tirar outro, né, sei lá, se ele tiver 1 ano, 2 só pra vencer. Então, o novo passaporte começou a vincular o mês passado, ele fica válido por 10 anos, né? Diferente do anterior que eram 5. Mas também ele custa mais caro, acho, pra emitir. Mas era muito ruim, porque eu ainda tô com um passaporte antigo. Então, o meu visto para os Estados Unidos é válido durante 10 anos. Só que vai chegar um determinado momento que você vai ter que andar com 2 passaportes. O novo e o velho, que o visto está no velho passaporte. E falando que a gente está falando do passaporte, é de fato o documento mais importante. Não perder qualquer coisa. Você pode perder o celular, pode perder dinheiro, você pode perder a paciência, pode perder o juízo. Pode perder o mas não pode perder o passaporte. Inclusive em Dubai, se você perder o celular e deixar com a galera seus dados, eles mandam de volta pro Brasil. Olha aí, cara, é só o Japão que tem uma política honesta. Pois é. E uma coisa que é importante falar do passaporte é que se você tiver qualquer tipo de imprevisto durante a sua viagem, num passeio, qualquer coisa, você tá com o seu passaporte junto com você. Não é só você sair daqui, apresentar, entrar num outro país, nada de deixar no hotel. Não, carrega ele com você dentro da bolsa, porque em algum momento você vai precisar dele. E nisso é importante que você proteja o seu passaporte para que ele não sofra nenhum tipo de dano dentro da sua bolsa ou do seu bolso. Que não molhe, não estrague, não rasgue. O passaporte é muito importante. Pensa nele como sua certidão de nascimento. Tem que estar lá imaculado. Não pode deixar pra lá. Todos os documentos que você tem na sua vida é bom que você mantenha esse cuidado de não olhar. Cara, mas tem uma época que o pessoal falava que o passaporte brasileiro era até mais perigoso, porque qualquer pessoa tem cara de brasileiro, né, cara? Então, se você conseguir falsificar um passaporte brasileiro, cara, tá feito, né? Você pode usar pra qualquer coisa. Passa fácil como brasileiro. Passa total, né? Não importa a tonalidade da pele, o estilo do seu rosto, do seu cabelo. E é muito complicado. E assim, se por acaso você perdeu o passaporte, procura a embaixada de cara para que você consiga. Tem alguns procedimentos que ele emite um passaporte emergencial, mas demora de 2 a 3 dias. Se for no final de semana, você se ferrou, porque você tem que esperar. Se você perdeu seu passaporte, cara, zoa sua viagem. Zoa sua viagem, então. E só fazendo uma referência à parte de compras, esse passaporte novo, quando você usa ele para fazer compras, a galera usa o leitor de código de infravermelho no seu passaporte. Então, quando você passa o cartão de crédito, eles dão lá no seu passaporte, então eles sabem que você comprou o que, onde e quanto foi. Até pode ser um controle aí pra... Não, na verdade pode ser fraude, cara. Então. Não, sabe por que fraude? Porque o que acontece? Muito turista, ou sei lá, um cara mal intencionado, vou dizer turista, mas o cara mal intencionado, ele comprava numa determinada floricultura, sei lá, na Alemanha. Aí quando chegava a fatura para ele aqui no Brasil, eu falei, não, eu não comprei. E aí o lojista lá não consegue comprovar que foi aquele cara. E aí eles chamam, ele fala, tem cara de brasileiro. Assim. Olha só, mais um brasileiro. Estranho, não é coisa de brasileiro, gente. Ainda falando do passaporte, visto. Eu sei de 3 países para os brasileiros, e aí pode ser que tenham mais, mas que surgem mais dúvidas em relação a visto. Estados Unidos é o primeiro. Há um site específico que você pode tirar todas as suas dúvidas para tirar um visto americano. Tem gente que é mais preguiçosa, né? Usa um despachante assim, né? Para fazer negócio. Depende da sua paciência. Eu não tem vários despachantes econômicos. Exato. Porque se você puder despachando, você dá a grana lá pro cara e você chega em casa, tá lá tudo centralizado. E depende do contexto também. Se você é uma empresa e precisa fazer isso porque você tem ou então você tem tipo 30, né? Imagina, uma coisa é você fazer pra você, outra coisa você tem que fazer em lote. Dos Estados Unidos, por exemplo, você entra no is.usvisa-info.com. Se não funcionar, você coloca visto nos Estados Unidos que vai Hoje é bem simples você tirar o visto dos Estados Unidos. Você faz
todo um processo burocrático de preenchimento de dados pela internet. Aí ele marca para você ir num escritório específico, que é onde eles vão tirar sua foto, suas digitais, vão te dar um documento, com esse documento em uma nova data, você vai especificamente no consulado, faz a entrevista. Se der tudo certo, ou foi o meu caso, em 10 dias estava tudo certinho lá. Em média, pelos turistas que a gente tem vendido, ou vendeu mais, né, com as taxas do dólar, a gente está vendendo mais coisas dos Estados Unidos. Mas quando a coisa estava boa ano passado, todos os brasileiros estavam indo para Miami fazer compras, em média 15 dias ele tinha todo esse processo muito bem fechado. Exceto quando teve um problema que o correio brigou com a outra centro de distribuição. Misteriosamente, sempre no meio do ano eles dão uma informação de que está demorando uns 10 dias a mais. É volume. Não, mas teve agora recentemente também, acho que em agosto de 2015, mas recentemente parece que teve um problema no sistema americano. Que não estava se comunicando com o brasileiro e por isso não estava fazendo emissão. Mas segundo eles falam que foi em vários países, o pessoal brasileiro não, né? Ainda bem que foi pessoalmente. Mas é relativamente simples. O visto é interessante porque assim, dá para fazer um programa inteiro falando só sobre vistos e todas as especificações a respeito de cada tipo de visto. Agora vamos lembrar também que tem um outro país aí que é o Japão, e tirar visto pro Japão é muito, muito mais complexo que tirar visto americano. Assim, como você falou, a gente já tirou um programa falando sobre isso. Mas eu acho que vale, a internet é muito legal, mas é um pouco também complicado você acreditar 100% nela, porque como eu disse no comecinho, as informações não corroboram muito de um site pro outro. Então às vezes você fala, putz, não entrei e esse site aqui é o oficial, e às vezes não é. Pra Dubai é complicado porque eles não têm um centro de imigração. Não existe uma lei. Não existe uma lei. Então eles falam que quem dá o visto é o seu. Como é que diz aquele? Patrocinador, eles chamam. O sponsor. É isso. Então, por exemplo, quem que é seu sponsor? Pode ser a empresa aérea. Então, no meu caso, eu pedi para Emirates, pode ser o seu hotel que você vai ficar, ou pode ser quem te convidou. Ou quem te convidou, ou se você vai num evento, pode ser o cara do evento, enfim. Mas é mais complicado que isso, não é tão simples. É mais complexo. Mas é um documento que você manda para eles? Então, tem uma série de regras, depende de quanto tempo você vai ficar lá. É que tem todas as questões de visto. Tem que o visto no Japão é por tempo, o visto dos Estados Unidos é por tempo. Então você vai lá, tirou 10 anos, você borra a festa lá no banco. Agora, o do Japão é tempo e entrada, né? Você tem lá um X tempo para entrar, mas ele te dá direito a uma entrada. Você entrou, você não pode mais vir voltar, mesmo que você esteja durante o prazo. Então, sei lá, fui esse ano, vou ano que vem, você tem que fazer o processo todo de novo? Tem que fazer tudo de novo. Não, se foi esse ano, vou mês que vem, você tem que fazer tudo de novo. Depois só que o Brasil é burocrático. Tem que planejar muito bem. Alguns lugares têm essa restrição de saídas. Ele te dá durante o mês, mas tem restrição. Então é bom programar muito bem. Fica um pouco mais caro você comprar 2. Não sei se diz tem 3 saídas, mas é importante planejar bem. Então é que os Estados Unidos, quando eu fiz os Estados Unidos eu achei que foi muito complicado, mas dos outros países é bem mais complicado, exatamente por essa questão de critério. Tem para você X vezes para entrar. Eu vou, mas eu vou visitar um amigo. No Japão é outro tipo de visto, não é? Tipo, nos Estados Unidos qualquer viagem, tirei o visto, eu faço o que eu quiser lá, vou lá, vou lá, não sei. O Japão é mais complicado, para Dubai também tem essa questão de permanência, assim, não só da entrada, mas da permanência, então é bom ficar bem ligado para... Mas eu acho válido a gente tentar fazer um tema só muitas curiosidades. A Austrália tem algumas particularidades, Cuba também tem umas particularidades, e o de Cuba é mais interessante que ele não coloca no seu passaporte diferente dos outros. Ele te dá anexo. Porque ele sabe. Agora não tem mais. Agora talvez não tenha mais isso. Porque como dava um certo rolo de você ter um visto cubano quando você vai para os Estados Unidos. Passaporte. Acabou, você estava fazendo em Cuba, né? Não sei o que lá. Agora, né? O Obaminha ficando amigo da ilha lá. Fidel. Ok. Talvez isso mude. Ok, mas melhor não, né? Mas você vê que o cubano tem bastante consciência, né, cara? Pessoal, não vou pregar o seu passaporte, porque eu não quero ferrar a sua viagem. Eu não quero te ferrar contra todos os outros países do mundo. A gente podia lançar uma campanha pra Coreia do Norte, também visto lá, né? Pô, imagina.
outros vistos ajudam você também a, acho que ter Ajuda. ter mais respeito. Tem um visto do Japão, o cara fala assim, puta, já sei que esse cara, porque como um processo rigoroso e tudo mais, fala, pô, o cara já foi pro Japão, ok, ele não deve ser um processo de visto traficante. da Austrália, você tem que você faz uma lista para eles de lugares por onde você passou, e aí a pessoa vai dar uma escolhida ali, né? Por onde que eu já fui. ela pega os melhores países por onde ela passou e ela coloca Os mais rígidos, né? Porque na Austrália você faz análise, né? Manda todo o documento para eles, vai para Brasília, analisa e depois eles te devolvem, né? Japão, Austrália, Canadá. O Japão, em teoria, eles dizem, quando eu fui, que é o, abre aspas, é o cônsul que autoriza ou não todas as... Mas você não vai até o local, né? Então, é porque no caso eu fui num despachante físico, na verdade eu não fui no consulado, eu fui num centro de atendimento, que eram que tinham indicado e tudo mais, aí eles fazem esse trabalho de levar pro cônsul, demora um dia útil, olha só. Bom, o cônsul tá trabalhando pouco, ele é isso, né? Como ele é japonês, eu acredito que a segunda seja muito provável. Imagina, o cônsul fica só... Cara, é quase aquele tempos modernos, né, velho? Pra humanidade. Exatamente. E tem a eterna esperança de que a gente ainda vai conseguir a aliança e os Estados Unidos vão liberar a nossa entrada. Cara, eu acho que nunca vai acontecer. Cara, acho que pode até acontecer, mas você precisa de muito lobby, cara. Então, precisa de lobby. Eu acho que a galera que trabalha aqui, americana, com visto, ganha uma grana, assim, bem razoável pra simplesmente abrir mão desse serviço. Porque pra eles é muito fácil negar ou aprovar um visto. Toda a estrutura que eles têm lá e tudo mais é tranquila pra eles. Pra gente é que é chato, porque tu tem que chegar lá, deixar os pendrives... Mas é que tá, o Brasil ele age com reciprocidade política. Ele também exige as mesmas regras para entrada. Não, tudo bem, só que ninguém quer entrar, que americano quer esse lado. Cara, então, é bem... essa é uma parte, assim, por uma questão de justiça, até entendo. Mas, cara, quem que usa mais do dinheiro americano? A gente? Na situação atual, baixa as barreiras aí, deixa o cara fazer turismo aqui, cara. Pra que ficar enchendo o saco? Mas é o que eu sinto. Pô, eu tô precisando de grana, pra que eu vou colocar a mesma imposição? É puta burrice isso, cara. Não vale a pena. Não vale a pena. É meio sem visão de futuro aí. Mas Obama, se você estiver ouvindo esse podcast, a gente já qualquer coisa que eu pra você. A gente gosta muito do seu país, a gente quer muito legal mesmo. Pouco menos de burocracia. A gente foi muito aí quando o dólar valia a pena pra gente, agora não tá valendo mais. Bom, além dos documentos que a gente falou, tem a parte agora de você reservar os lugares, né? Cara, tem uma prima que ela viaja na loucura, assim, ela vai reservando enquanto ela tá viajando. Coisa que, dependendo, eu não acho muito recomendável. Eu gosto de ter pelo menos um certo planejamento. Eu não consigo sair de casa, assim, e trabalhar sem saber como eu vou ir pro serviço. Cara, me dá um comichão também. Até quando eu tô dirigindo, se eu não sei exatamente o caminho, cara, eu fico muito incomodado. Então pra viajar também, eu preciso saber quais as cidades eu vou passar para poder fazer as reservas de hotelaria. Ou então você vai ficar na casa de uma amiga, não tem problema, mas putz, já começa a fazer isso. E hoje em dia você tem algumas formas de fazer isso. Pode procurar uma agência, né? Se procurar a nossa, a gente vai ficar feliz. Mas também você tem muito o que a gente chama de OTA, né? Que são as Online Travel Agency. Você tem Decolar, Booking e várias outras informações que você pode ir lá fazer suas reservas. Toma sempre cuidado, na hora que você for fazer reserva de hotel, você tem certeza que é aquele lugar que você quer ficar. Hoje tem várias fontes de informação para você poder buscar se aquele hotel é bom, se não é. Já aconteceu mesmo aqui na agência, Miami, cara. A gente fez uma reserva, as fotos estavam super bonitas, o cliente aprovou e tal. Quando chega lá, você uma ligação de madrugada, o cara, me tira desse hotel agora, não dá pra usar as toalhas do hotel. Esse era um problema que eu ia dizer com a reserva online. É legal, tem essa questão da praticidade, de você ver a opinião das outras pessoas que já foi. Mas tem esse problema que nem eu já reservei um hotel e era um albergue e não tinha... Assim, todas as informações eram verdadeiras. Mó legal o hotel limpo, tudo verdade, mas eu não tava pronto pra ser um albergue. E no dia em questão não podia ser. Se namorar sua esposa é outra parada. Então, albergue não geralmente, na Europa não, mas em outros países costuma ser separados quartos de masculino e feminino. Então, eu já peguei o que é unissex, cara.
Então, na Europa costuma ser unissex. Mas aí às vezes você tá acompanhado ou de uma amiga, e às vezes a amiga mesmo tem medo, ela preferia ficar com alguém que é conhecido, ou só namorado, ou só mulher. E o albergue não tem conversa, cada um vai ter que ficar no quarto. E até porque você não vai querer ficar no quarto com a sua namorada, uma cama diferente, 15 caras do lado. Observando. Você prefere que ela fique mesmo comigo, mas assim, é importante. Isso é o legal, eu acho que uma segurança que tem um pouco mais com a agência, que ela já tem a experiência de ter reservado esses lugares que ela vai te indicar. Então ela vai te passar uma certeza maior. E se ela te colocou numa roubada, cara, ela vai ter que te ressarcir de alguma forma, porque assim, você não fica imune disso, né? De uma certa forma ela te reembolsa, ou ela te dá um desconto numa próxima, ela te muda de hotel. Nesse caso especificamente, a gente mudou o cliente de hotel, teve uma taxa de táxi de um hotel para o outro, a gente assumiu, para realmente manter um bom relacionamento com o cliente. Eu acho que o que é fundamental é usar as ferramentas que a gente tem, que são muitas hoje, para ver as recomendações do local. Então você tem que ter consciência do seu perfil. Se você é o perfil que consegue ficar num hostel que tem hostel de 12 pessoas no mesmo quarto, e tem hostel com 4 pessoas. Então, consigo fazer isso? Consigo dividir o banheiro? Consigo? Não consigo. Preciso de um lugar que tenha café da manhã lá embaixo me esperando e etc. Então, identificar o teu próprio perfil ajuda muito no momento de você pegar uma hospedagem que não vai te dar muita dor de cabeça. Não te isenta da dor de cabeça, mas já vai te ajudar bastante. Sim, com certeza. E assim, não vai acreditando que é um país de primeiro mundo que não tem um hotel fuleiro lá. Tem bastante. É que essa questão de fuleiro é muito perfil da galera. Não, fuleiro não, cara. Até sério. Não, mas é que então, mas é isso que eu quero dizer. Tem gente que tem coisas que são importantes, coisas que não. Pra mim, uma coisa que é importante é o banheiro. Tem gente que não é, que nem eu fiquei uma vez num hostel que a galera tomava banho e saía com a toalha no corpo, e andava pelo hostel de toalha e tal, dormia de porta aberta, enfim, porque não é importante. Então, geralmente, né, a Europa que tem esses valores um pouco diferentes, eles não ligam muito pra sexualidade. É a prática do desapego. Então, assim, vale tudo isso que você falou. No meu caso, meu ponto é sono. Eu preciso dormir. Se tiver a luz acendendo e porta abrindo, eu não consigo dormir. Então, eu geralmente não fico em hostel. Até cogitei nessa próxima viagem que eu vou fazer ficar no hostel, mas acabou não dando. Então, eu fui via Airbnb. E peguei um quarto só pra... Hoje tem Exato. Os hotéis não entraram em protesto, né? O aplicativo tá valendo. Eu já fiz uma promessa que eu nunca mais fico em hostel, então... Não, mas cara, tem hostel que é bom sim. Não tem, mas eu já prometi. Não, mas em São Paulo tem um hostel, assim... Não, sim. 35. Mas São Paulo o quê? Porque se me der louco, eu abro a porta e vou embora e... Não, mas olha, tem um em Natal, cara, que é um castelo, ele é muito legal. Mas tem alguns hostels que ele vem se diversificando, porque ele deixa o esquema meio que acampamento, que é o estilo do hostel, mas tem alguns hostels que hoje em dia, dentro da prateleira dele, ele também tem um quarto privativo, né? Então, dependendo... O que tem que olhar também é quanto é o custo disso, porque entre o custo de você ficar num hostel, que não tem tanto conforto, um hotel, 4 estrelas... Então, depende exatamente do que você quer. Por exemplo, pra mim é o mesmo caso da rua, eu preciso de um lugar pra dormir. Eu não preciso de café da manhã, porque, putz, hoje em dia também qualquer lugar tem Starbucks, a propaganda, patrocínio, né? Então qualquer lugar tem uma coisa pra você tomar café não me importa muito, assim, importa, tem que ter, mas não importa que seja do hotel. Mas eu preciso dormir, então eu preciso de um quarto meu e eu preciso de um banheiro limpo. Isso pra mim é importante. Primordial. Acho que vale tudo, assim, vale tudo, é interessante. Vale você analisar tudo. Quantos dias você vai ficar? Qual a localização? Quem vai com você? Exato, quem vai com você? O que você vai fazer? Porque, por exemplo, se eu gosto muito de andar e sou fascinado por museu. Então, geralmente quando eu vou viajar, eu reservo um dia para cada museu do lugar. Então eu vou que nem Nova York ou em Washington, tem um monte de museu, né? Museu da História Natural, Museu da Guerra X, Museu do Espaço Aeronáutica. Então assim, eu vou nesse museu hoje, vou ficar aqui. Então eu não fico num lugar que eu fico hospedado. Eu geralmente fico o dia inteiro andando, no museu e na rua, volto, durmo, acordo cedo no outro dia e vou embora. Então, mas tem gente que gosta de ficar no hotel também.
gosta de um hotel com das amenities. Isso, exato. Tipo, é muito mais perfil resort do que um perfil travel, assim, de ficar andando por aí. E aí vale ver seu perfil mesmo. Se você, eu vou com os filhos, putz. Aí depende da idade dos seus filhos, que aí precisa ter uma estrutura diferente. Se aquela cidade que você vai tem essas redes conhecidas aí, né? Tá, a rede Acorda, a rede Mundial e tudo mais, vale a pena dar uma pesquisada, porque na dúvida você sabe pelo menos que o padrão não vai fugir muito daquilo que você já conhece por aqui. Reserva de carro. Cara, o único lugar legal pra reservar carro de verdade é nos Estados Unidos. Exato. Mas é um lugar que é fácil você ter permissão para dirigir fora do Brasil. Não, mas os outros lugares... Porque no Japão é um monte de impostos. Não, o Japão tem vários impostos. Não, mas e você conseguir uma carteira... Porque assim, você conseguir uma carteira para dirigir lá é bem dificinho. E se a sinalização for totalmente diferente, se virar? Eu não teria muita coragem de dirigir num país asiático ou num país de língua árabe ou... eu vou falar, na Europa, eu morei um tempo na Holanda e, cara, é impronunciável o nome das placas, né? Você tem uma cidade ou uma indicação em Anhangabaú, assim, só com consoantes e 30 letras, né? Então é muito ruim. Então tem alguns países, cara, que é bem complicado você se aventurar a dirigir. Então nos Estados Unidos é mais tranquilo. Você consegue pagar um valor muito baixo por excelentes veículos, todos automáticos, né? Porque nos Estados Unidos é diferente, cara. Você, para dirigir um carro manual, você precisa de uma licença especial, né? Você precisa ter uma carteira, teoricamente, que eles falam que é profissional, né? Exato. Então, e outra coisa também, quando você faz a reserva de carro nos Estados Unidos, você tem vários totemzinhos na saída do aeroporto, você não precisa ir até o guichê para ter um atendimento com o cara. Vamos supor, você vai lá, você tem um número da reserva aqui no Brasil. Você chega no totem, vou pegar um exemplo que é da Alamo. Você chega no totem da Alamo, você digita o número da sua reserva, vê se você quer contratar alguma coisa mais, tipo uma cadeirinha, GPS, não sei o que lá, mas geralmente você já consegue fazer isso daqui. E ele te dá a bolsa ali na hora. Aí você vai lá, vai no lugar onde você pega o carro, e essa é uma coisa interessante, porque você contrata o carro por uma categoria. Sei lá, quero um carro básico. Então o cara vai só, tá vendo aquela montanha, aquela área que só tem SUV? Tá vendo o pátio? Você vai lá e escolhe o que você quiser. Cara, a primeira vez foi tão estranho assim, qualquer uma. E você pode devolver em qualquer lugar também, qualquer lugar que tenha no posto. Não. Geralmente você marca na reserva por agência, você marca exatamente onde você vai tirar e onde você vai colocar. Isso, então, mas você pode devolver em qualquer lugar. Não, você pode devolver lá, mas aí você paga umas taxas que você não pagou aqui no Brasil. Então, cara, é muito simples esse negócio de você ir lá e pra devolver também era um negócio bem parecido. Você chegava lá, deixava lá, o cara faz a vistoria como ele faz a vistoria aqui no Brasil, te dá o ok, se você já tiver alguma multa, alguma coisa do tipo, vai vir no cartão de crédito. Já vai vir no cartão de crédito. Simples. É muito simples. Uma coisa interessante é quando você vai para os Estados Unidos, eu recomendo que, se você sabe exatamente para os lugares que você vai passar, tem tipo um sem parar deles lá, né? Se você pode contratar daqui, que também é barato, você circula, tem uns lugares assim nos pedágios, que é como daqui, se você já tem lá o Summer Pass, por exemplo, você já passa por ali, você não precisa parar. Que é muito maior, né? O range deles é enorme, você tem muito mais cabines eletrônicas do que cabine manual. Quando você faz reserva de carro no Brasil, hoje está mais legal. Hoje está bem bacana fazer reserva de carro no Brasil, porque está barato e são bons carros, tá? Então a gente tem alguns fornecedores muito bons aqui no Brasil. Movida, né? Se quiser patrocinar a gente, estão aí também, tamo junto. Já dá para alugar Porsche, Samir? Olha a graça dos Estados Unidos, dá para alugar uma Porsche. Então, aqui no Brasil também ficou barato você locar veículo, né? Então a gente consegue pegar veículos aí por 50, 60 reais a diária, com seguro, facilitou bastante e a qualidade dos veículos também tem melhorado muito, muito mesmo. Mas é claro que a gente ainda está falando pelas principais capitais. Então, se você fala São Paulo, BH, Horizonte, Rio, outras cidadezinhas, tipo, sei lá, Tapipoca da Serra. Eu não sei se
Primeiro, talvez essas grandes locadoras não tenham atendimento, você vai ficar na mão de pequenas locadoras, que pode não ser uma boa prestação de serviço. Mas quando você pega essas de rede maior, a possibilidade de preço, competitividade em matéria da qualidade do veículo é uma boa. O que eu recomendo no Brasil, né, e é muito importante quando você colocar carros aqui. Hoje em dia, você pagou o seguro, tudo bem, mas tenta deixar o carro num lugar seguro, porque, cara, você está viajando. Se roubarem o carro, bater o carro, uma sinistralidade porque você se recusou a pagar R$10 de estacionamento, eu acho uma dor de cabeça muito ruim, mas é de cada um. Tudo que puder ser evitado para que você tenha uma boa viagem, faça. Outra coisa, você deixou mesmo no valet ou num estacionamento, checa duas coisas. Primeiro, se o step está lá, porque se você devolver o carro alugado, você vai ter que pagar pelo step. É raro, isso nunca acontece, tá, gente? Difícil, mas... E recentemente, Fabião, o governo mudou as regras para o extintor de incêndio. Uma galera teve que trocar o extintor. E pasme você, cara, que além de você ter que ficar de olho no step, você também tem que olhar se o extintor de incêndio que você pegou não foi trocado pelo antigo. Porque a locadora também vai te cobrar. Adequação. Então são algumas regras para você não passar perrengues aí. Quando você fala de licença para dirigir, fica de olho em cada país. Os Estados Unidos aceita tranquilo, Europa também. E aí quando a gente fala de Europa, todos os países que fazem parte da União Europeia. Não quer dizer que você está na Europa, significa que você está num país que faz parte da comunidade europeia. Então fica muito tem que checar isso na internet também, tem que tomar cuidado. E uma coisa muito interessante é que assim, nos Estados Unidos você tem um seguro ainda muito mais baixo do que aqui no Brasil. Eles te oferecem por um precinho bem tranquilo. E muitas vezes o pessoal fala, não preciso, tá tudo bem, eu tô dirigindo automático e ok. Não tá tudo bem, é importante fazer. Tem o caso de não tá tudo bem. Tem o caso de um amigo que bateu. E resolveu usar $10. Foi bem simples, foi uma batida boba e ele bateu no carro de um outro brasileiro e eles acabaram sentando e conversando ali, dividiram os custos e tudo bem, mas você poderia ter batido no carro de uma outra pessoa que não acho que seguro de carro ou até de qualquer coisa depende, eu sempre comparo com cinto de segurança. Se não acontecer nada, você acha que é um dinheiro jogado fora, mas se acontecer, cara, se você não tem, seu prejuízo é muito maior. É o tipo de custo que não vale a economia, assim. Não vale a economia. A maioria das agências, quando você faz uma reserva de carro, você tem dois tipos de seguro muito comuns nos Estados Unidos, que é o all inclusive, né, que é você bater em terceiros e tal. Tem um que cobre combustível, cobre vidro e tudo mais, mas no all-in é o suficiente. Os americanos são muito bons para vender coisas. Então quando eu chegava, eu falei assim, você não quer o seguro que cobre o carro em noite de lua cheia? Não precisa, cara. Não precisa, já tá seguro. Eu sou um turista, não sou um dublê, tá tudo certo. Tudo certo. Falando de seguros... E eu acho que só mais um ponto em relação a carro, vale lembrar que fora do Brasil, o sistema de transporte público é bem diferente para quem não viajou. Então, em Nova York mesmo, não aconselho a andar de carro. Dor de cabeça pura, cara. Isso, porque o sistema, se tá certo falar ferroviário, não é ferroviário? O sistema deles é muito avançado, Londres, Japão também. Então, depende muito do que você quer fazer, para onde você quer ir. Mas não é igual aqui no Brasil, em São Paulo, que você precisa de carro para ir na maioria dos lugares. Você consegue ir com transporte público. Até que São Paulo está bem guarnecido disso, né, cara? Rio de Janeiro, relativamente bem guarnecido. Outras cidades aí fica bem complicado quando você compara. Mas nos Estados Unidos você vai para Miami, cara, você precisa de carro. Precisa. Tem até uma frase que diz, em Miami sem carro você não é ninguém. E as quadras são gigantes, cara. Vamos no McDonald's que é 3 quadras aqui, vamos. A gente demorou meia hora, acho que no McDonald's. Las Vegas tem a possibilidade de você fazer muita coisa sem carro, mas é complicado, porque o clima não ajuda, por exemplo. Las Vegas é um desertão. Você derrete de um lugar para o outro, então não é aconselhável. Em Los Angeles também é um bom exemplo, que é uma cidade parecida com São Paulo, com relação à densidade, enfim, de tráfego e tudo mais, e você precisa de um carro para se locomover. É bem complicado você depender de outros tipos de transporte lá. E o trânsito é intenso, mas as coisas são longe também. Então você escolhe onde ficar e daquele ponto você precisa de um carro para chegar no outro. Inclusive tem uma recomendação de transporte que salvou minha vida, que é o Super Shuttle, que é um serviço que eu não sei se tem no Brasil, mas tem lá em vários países, que é você reserva ele e ele te leva do aeroporto pro seu hotel
e também faz o caminho inverso. É um serviço assim, recomendo muito. Eles levam você para qualquer lugar. Então, não, é um valor fixo, né? Você, no caso, na última vez que eu usei era $40 por pessoa, cada pessoa direita 2 malas. Você chega lá, eles têm um monte de vans e tem horas determinadas para as vans saírem, e você entra na van, o cara te deixa na porta da sua casa. Quando você quer voltar, você faz a reserva, ele fala, ó, vou passar aí, tá, que horas é seu voo? Seu voo é às 9, eles falam, então eu vou passar aí às 6:30. Aí ele passa em frente, liga pra você, ó, tô passando aí daqui 15 minutos. É excelente, você não precisa ficar procurando táxi, não precisa... É bem legal o serviço. É muito bom. Bem bom. Dependendo da cidade que você vai, você tem algumas opções. Por exemplo, na Argentina, pra quem nunca foi, isso é interessante, não é lenda. O táxi lá, ele é muito barato. É muito barato. Ele não é um táxi de luxo, não fique esperando que você vai ter um bom carro pra lá e pra cá, mas ele é muito funcional. É tipo São Paulo, assim, não vai esperando nada muito legal. Não espera nada excepcional, mas ele funciona muito bem, e em geral você só precisa ter trocado, porque tem carros em que você entra e tá a plaquinha lá, se não tiver trocado, desce, muito obrigada, e porque é barato mesmo, então o cara não consegue ter troco o tempo todo pra uma você. nota muito alta. Outras opções que são muito boas é você procurar os roll-on, roll-off que tem em todas as cidades tem, que são aqueles ônibus de turismo que você consegue fazer muita coisa na cidade, 1 dia, 2 dias inteiros, e você desce num ponto, visita, depois pega ele em outro ponto e aí vai. O preço não é muito alto e dá pra fazer muita coisa, fora tirar fotos e fazer toda aquela coisa de turismo que é muito legal. Muito bom. Bom, reserva de passagens aéreas. E aí, de novo, a gente, do mesmo jeito que entra no hotel, mas acho que a probabilidade de você pegar uma coisa ruim é bem menor, né, por causa das regras internacionais de voo e tudo mais. Tem cada companhia, então, se você vai viajar de novo para Itapopoca da Serra, na Ucrânia, cara, não vai esperando que a melhor companhia aérea do mundo faça esse trajeto. E você consegue fazer também as reservas ou por uma agência de viagens, ou pelas outras, né? Essas online travel agency que conseguem misturar algumas rotas. Aí eu acho que vale uma dica que eu conheço algumas pessoas, eu fiz isso também. O legal de você reservar em agências é que você pode adaptar aí um pouco pro seu gosto, né? Que nem você tem uma escala, você vai, não sei, pra China, aí você vai fazer uma escala na Alemanha. A escala é de 4 horas. Se você reservar com uma agência, você pode fazer com que essa escala dure mais, dure uns 2 ou 3 dias, para você eventualmente conhecer o país e não só ir lá, passar, ficar dentro do aeroporto essas 4 horas e falar, pô, já vai estar lá, já desce, já encontrar uma outra alternativa. Óbvio que precisa de toda essa questão de documentação também, do visto, não é tipo, não, só porque eu tô de passagem, não preciso de tirar visto nem nada. Você precisa, mas é que é um custo, né? Como você já tem um custo e você tá passando ali por cima de avião, né, no caso, vale você, eu acho que, né, se você quer conhecer o país, vale a pena você ficar de olho. Não adianta tentar comprar uma passagem aérea com antes de 12 meses de antecedência. Nenhuma companhia aérea faz isso. Então, é no mínimo 12 meses, até porque todo o preço das companhias aéreas são em dólares, então ele não consegue fazer um planejamento maior que esse. Dependendo da companhia aérea, ela pode não existir mais depois de 12 meses. Você tem que se analisar. Quando você voa muito também na Europa, não se preocupe em relação quando você faz o check-in, é que Londres, por exemplo, ela é centro de tudo, né? Então, tem muitas companhias aéreas que o cara funciona no balcão das 3 às 10 da noite. Então, deu 10 horas, ele fecha tudo, uma outra companhia aérea coloca os seus banners lá e ela começa a atuar naquele processo. Costuma acontecer bastante, porque são muitas companhias aéreas, é caro você manter todo o processo lá. Você divide a estrutura. Então, não fica preocupado quando você chega antes e tem uma outra companhia aérea que não é aquela, mas o balcão... É Bolívia. Opa, que é isso? Eu recomendo fortemente a agência de turismo, porque você consegue, além de fazer a combinação das passagens, então eu vou passar por vários lugares diferentes. Resolvi fazer Europa e eu quero entrar por Londres, depois eu vou fazer Paris, e depois eu vou para Alemanha e eu quero fazer toda essa junção. A parte de milhagem também fica muito interessante nesse ponto, porque se você tem um programa de milhas, suponhamos que você tenha lá Star Alliance lá, de milhagens, a companhia aérea, a agência sabe disso, e você informa para eles, fala, olha, é o seguinte, eu queria fazer esse roteiro aqui, vocês podem me ajudar? Ele
eles já conseguem casar, inclusive, isso. Olha, essas aqui são parceiras, eu posso juntar todas elas para você. E eles também vão fazendo essas simulações, que é muito mais simples, de troca de aeronave e tudo mais. Fala, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho pânico de chegar muito tarde no aeroporto, eu quero uma escala um pouco maior, você me ajuda? Então a agência de viagem vai fazer tudo isso para você com a maior paciência do mundo e o maior amor, né, Samir? E ao contrário do que eu achava, não é mais caro, viu, gente? Não é mais caro. Mas é mais confortável. Bom, outros preparativos que não tem a ver mais com isso, que é a parte da geografia, o clima, né? A gente fala até das vacinas, que estava um pouco nesse negócio. A geografia é uma coisa muito interessante para saber se você está adaptado para aquela situação. Então, por exemplo, vamos viajar para a Bolívia? Vamos lembrar que você tem que ir devagar, porque você está falando que boa parte do país está a 4 mil metros de altitude, o ar é rarefeito, a pressão atmosférica é outra, você vai sentir dor de cabeça, não é a pergunta se você é mais forte ou mais fraco, você vai sentir dor de cabeça. E, além disso, olhar muito também a época do ano, né? Estou falando de clima, para você se preparar com a bagagem. Viajar em tempos frios, para mim, é uma coisa complicada, porque, às vezes, metade da sua bagagem tem 2 blusas de frio, né? Então, isso é uma coisa muito ruim. E dependendo do frio, a blusa de frio do Brasil não faz a menor diferença lá fora. Na verdade se você vai viajar para um lugar que neva, putz, cara, não adianta você levar roupa de frio. Já separa uma grana. Casaquinho, levar um casaquinho. Ou então pede para um amigo seu que já viajou e que ele não usa, cara. Eu já pensei várias vezes numa jaqueta. Não usa porque é muito quente aqui no Brasil e as blusas do Brasil não são nada lá fora, então... Sabe uma coisa que eu tinha problema com roupa lá fora, cara? O tempo que eu morei lá, você não tem lugar pra você pendurar no varal, né? Não é pipoca que você pode pendurar suas roupas em qualquer lugar. E aí você usa muito as máquinas de secar. Cara, você descobre que a roupa brasileira é de uma qualidade de merda, assim. Várias roupas minhas encolheram. Aí você é obrigado a comprar roupas novas. Então tome cuidado. E você fica naquela dúvida, nossa, será que eu comi muito na viagem? Tá acontecendo alguma coisa estranha? Não é. É realmente isso que acontece. Você coloca pra lavar e você já programa todo o ciclo. Lava e seca. E sai seca bonitinha, mas no outro dia ela tá acabando a mais coisa. Vacinas. Os países mais industrializados não pedem vacinas. Você vai para a Europa, assim, Alemanha... Já está tudo erradicado, tudo tranquilo. Estados Unidos é a mesma coisa, mas você vai para a América do Sul, febre amarela, não sei o que a gente sabe. África precisa de febre amarela também, né? Precisa de febre amarela também. A vacina de febre amarela é válida por 10 anos. Então tem um tipo de carteirinha internacional que é reconhecido, onde ele vai lá, carimba com as datas e tudo mais. Tem muitos países, como é o caso da América do Sul, se você não tiver tomado a vacina 10 dias antes da sua entrada no país, ele não libera a sua entrada. Então fique esperto, porque você comprou tudo, fez tudo certinho, na hora de passar pela fronteira, você tem que voltar. Por causa de uma vacina, que é gratuita. E não tem mimimi, gente. Cara, eu já vi um cara ficar um dia no aeroporto, porque não deu os 10 dias, deu 9, assim, né? Tá incubado, tem que E aí ele disse, eu vou voltar, ficou um dia no aeroporto. E pronto. O processo, você já começa na internet, você consegue fazer um pré-cadastro e depois você se direciona até um dos locais onde faz a aplicação dessa vacina. Algumas pessoas acham que fazem no aeroporto, tem ainda no aeroporto de Congonhas, Guarulhos eu acho que não tem mais. E aí você toma essa vacina e não é nada do outro mundo, é uma vacina normal como qualquer outra, e aí você recebe o seu certificado da vacina da febre amarela. E você guarda ele junto com o seu passaporte por 10 anos bonitinho. Lembrando que tem que ser um certificado internacional. Exato, não tem da sua carteira de vacinação lá que a sua mãe e sabe, eu tomei lá no posto, lá na esquina, e aqui, ó, tá aqui. No... E cara, sabe que essa vacina da febre amarela, a ampola é muito pequena. Só que eu tive uma reação de febre fudida, cara. Eu passei 3 dias muito mal. Então, se você vai tomar essa vacina, toma na segunda-feira, cara. Você passa mal, você vai trabalhar os 3 dias, entendeu? Pra que tomar no final de semana e passar o final de semana mal? É besteira. É estratégico também, pensa nisso. E como ela dura 10 anos, putz, se você planeja viajar no ano que vem, você tá pensando, cara, não custa, você vai tomar parada, já fica com ela guardada, se você for, tá tomado, se não for, tá tomado também. Eu diria que não é só essa vacina, cara, tem outras vacinas, vale a pena se tomar tétano, entendeu? São coisas assim, que não é por uma questão regulatória. Não sei, a vacina
existe porque, sabe, o cara gastou milhões de dólares no negócio, é pra você não passar perrengue de jeito nenhum. Vamos prestigiar, então vamos tomar todas as vacinas. Aproveita esse momento, pega a sua carteirinha de vacina, às vezes tá tudo certo. Confere. Tomar de pedra, aquelas lá. Bom, cultura, religião e línguas, eu acho que é cultura geral, pra você tentar não criar situações embaraçosas em outro país, né? Ou ilegais, né? Ou ilegais. Então, tô indo pra um país de cultura islâmica, toma muito cuidado com... Você tá namorando, né? No Brasil é normal, a gente se abraça, se pega no meio da rua e tudo mais. Tem alguns países que isso foge um pouco da lei da moral e dos bons costumes. Do contexto do negócio. Então, Dubai, por exemplo, não é proibido, mas é bem quisto que você não ande de mãos dadas. Você vê casal se beijando, eventualmente, onde tem muita gente e a maioria é turista, via de regra, a galera não anda de mão dada. Porque por mais que o país permita na lei, uma coisa ele permite na lei, né, cara? Outra coisa é você beijar a sua namorada e ser esfaqueado por causa disso. E tem várias coisas menores, assim, que dá pra você pesquisar, como, por exemplo, em alguns lugares é interessante que você não saia entrando de sapato e tudo dentro do recinto. Acho que no Japão também é assim. No Japão você não pode. No Não Japão, sai, né? Todo lugar que você entra de turismo, nas casas também. O hotel no hotel também. Eu fiquei na casa de amigo e fiquei em hotéis. Todos eles têm um espacinho antes de entrar pra você deixar seu sapato e guarda-chuva. A chuva de lá é meio diferente daqui, que chove vários dias. Não que ela não seja assim. Mas que era ácido, o guarda-chuva especial, né, velho? De amianto, né? É que eu falei, quem fala que São Paulo é a terra da garoa nunca foi pra Tóquio. Porque lá chove uns 2, 3, 4 dias seguidos ininterruptamente. Fica caindo uma garoa, chovendo o tempo todo. A galera anda bastante de guarda-chuva e lá uma boa parte dos pontos turísticos são de madeira, né? Que estão os templos budistas, tem 2.000 anos, então estão lá e são de madeira, então, né, você molhar também acho que não deve ser uma coisa muito legal. Se bem que o negócio tá de pé lá, né, faz mais de 1.000 anos, não sei se acha, mas eu. Agora, algumas coisas, por exemplo, é uma questão de etiqueta também que tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, no Japão, se você dá um presente para uma pessoa, não vai esperar que ela vá abrir o presente na sua frente, cara. Ela não vai abrir, ela vai pegar o presente e vai abrir na casa dela. Então, você viajar e dar o presente para alguém, não fica chateado, né? Não é pessoal, é cultural. É cultural. Tem uma parte do dinheiro também, né? Quando você paga as coisas lá, não tem, Flávio? Tem. Dinheiro no Japão, eles não pegam o dinheiro na mão do cliente. Eles têm todo lugar que você vai tem não sei se pode chamar assim, um porta-dinheiro. E aí você coloca ali, do lado do caixa. Enquanto você tiver com a mão na carteira, eles também não pegam da bandejinha, eles esperam você contar, porque diferente do Brasil, se tem uma coisa assim que custa, né, 392, eles vão pegar 392. Se você der 395, eles vão te dar 3 ienes de troco. Então eles esperam, porque conforme você vai ficando lá, você fica com um monte de moeda. Então às vezes você fica procurando moedas. 392, vou dar 392. E aí você fica procurando moeda de 1 centavo, só que você tem de 10, de 20, de 50, de 1, e você fica, né, procurando. Então enquanto você não soltar da carteira, eles não pegam o dinheiro da bandejinha. E aí quando você terminou de mexer, aí eles vão lá, pegam o dinheiro da bandejinha e te devolvem, te dá o troco se tiver. Dá presentes também, toma cuidado. Tem alguns países que se você dá um determinado tipo de rosa, uma cor, é ofensivo. Nem todos os dedos de joia em todos os países funcionam como objetivo. Ok. Então esses sinais com as mãos, ou então falar com os braços cruzados ou com as mãos nos bolsos, dependendo do país, é algo extremamente ofensivo. É claro que eu acho que o cara vai entender. Se você é um estrangeiro, deve ter um pouco de paciência, né? Então, ou vale a pena evitar. Ou não. Você pode pegar uma pessoa mais idosa. Cara, eu já levei um esporro uma vez de uma senhora hispânica na Venezuela porque eu não usei os T. Eu falei tu e
Não sabia. E ela não gostou. Cara, é porque assim, você falar tu, você tem que ser muito íntimo, não é? Você não sai falando tu pra qualquer pessoa. Mas acho que a forma mais culta da linguagem exige isso, né? Enfim. Em Nova York, por exemplo, você não pode dar sinal pro ônibus. Eu dei e o motorista... Assim, tipo, não pode? Não, se você tá no ponto, ele para. Não é que não pode, né? É que... Não, mas é que o motorista comeu meu topo. Eu fui entrar no ônibus, aí eu pus a mão assim pra entrar ele. Por que você fez isso? aí eu falei assim, é que... Você me distraiu, você eu mandei pro outro lado. Porque pronto, onde eu moro, a gente faz isso, né? Eu sou do Brasil e lá a gente dá sinal pro ônibus parar. Ele, você não tá no Brasil. Nossa! Desculpa. Mas como que o cara sabe que você quer pegar aquele ônibus? Não, ele para. Porque ele sabe, ele não pula nenhuma parada. Ele não para nenhuma parada. Todos os pontos. Ele para, principalmente porque o transporte, os ônibus lá fora, eles têm trechos muito inteligentes, digamos assim. Os trechos não são extremamente longos. É uma coisa bem, assim, que é bom deixar bem atenção aí para brasileiros, que é questão de pontualidade. Fora do Brasil, 2h03 é 2h03. Então, se tá escrito que vai passar, vai começar, vai terminar 2h03, eles vão terminar ou começar ou parar 2h03. Então, se você chegar 2h04, não vai estar lá. É bom ficar esperto, porque esse negócio da pontualidade. A noção de pontualidade lá fora é diferente também. É ofensiva essa noção. Pontualidade, se você marcou às 9 com alguém, pontual é você estar lá 15 para as 9. Não é você estar às 9. Às 9 você já tem que estar posicionado, já tem que ter bebido água, ido no banheiro, lido alguma coisa, sei lá. O que você for fazer, já tem que estar pronto. É diferente essa noção de pontualidade. E se você estiver chegando no ponto de ônibus e ele estiver passando e você correr, não adianta de nada. Pode continuar andando, caminhando tranquilamente, você perdeu e vai pegar o próximo. Isso, e o próximo vai passar no horário combinado. Agora vem uma outra parte também da viagem de se preparar, a parte de línguas, né, cara? Porque, assim, eu diria que o inglês e o espanhol ele acaba sendo a língua comercialmente globalizada. Mas há países, mesmo a França, o pessoal fala assim, o pessoal francês é mal educado. Eu fui muito bem tratado na França. Alguns lugares que a gente entrava, você vê que são as pessoas mais idosas, você não aprendeu a falar inglês, né? E é impressionante que mesmo assim, você pontar e a língua universal da mímica ajuda muito. Assim, é bem recomendável que o básico de um país que não seja um país de língua hispânica, beleza? Que você saiba pelo menos algumas palavras para te ajudar num momento complicado, né? Sei lá, muito obrigado, bom dia. São pequenos cumprimentos que vão fazer total diferença, vai fazer com que o cara perceba que você é estrangeiro, que está dali de toda a boa vontade do mundo para conhecer o país dele e talvez abra o coração dele para ele se comunicar com você da melhor forma possível. E para você evitar golpista também, que a gente não precisa falar sobre isso, imagina, isso é uma coisa que é utópico, né? Não tem. Tem sim, gente. Tem muito disso lá fora, aqui dentro, em todos os lugares. O cara cai na lábia, né? Ele consegue. Se você não souber o mínimo ali para poder se desvencilhar do papo, você vai cair naquilo. A função desse episódio aqui do podcast é justamente essa: tente se preparar o melhor que você pode. Ir unido pra viagem. Isso, mesmo que você seja um cara freestyle, seja mais tranquilo, vale a pena você se programar, porque é isso, tem golpista em todo lugar. Não foi o Brasil que inventou o crime, a gente só pratica. É importante. No Japão você pode deixar, que nem os sapatos, a gente deixa todos fora do ambiente. Nunca ninguém pegou. Você não precisa se preocupar. E voltar descalço pra casa. Ou sem guarda-chuva. Né? A pessoa prefere e se ela confundir o guarda-chuva dela com será que é meu, no Japão ela prefere ir embora tomando chuva do que pegar o guarda-chuva que não é dela. Eu lembro que tava na Suíça e aí tem lá as moedinhas pra você tirar o jornal. Mas aqui a Suíça também é... Pô, cara, se você quiser, você pode tirar uns 4 jornais, né? E aí eu conversando com o suíço, falava, mas não acontece de alguém lá pegar mais de um jornal? Cara, ele me olhou com uma cara, tipo... Como assim? Como assim alguém seria capaz de pegar mais de um jornal? Isso acontece no Brasil? Não, no Brasil nunca. Não, que tem guarda pro jornal, que é um jornaleiro, e ele não deixa você pegar mais de um jornal. No Canadá,
você tem em Vancouver, você tem um bilhete que você compra por um período de 30 dias e ele serve para os 3 meios de transporte que tem lá, que são o ônibus, o Skytrain, que está entre o trem e o metrô do Brasil, e um ônibusinho, enfim, uma balsa seria pra gente, né? Que é um meio de transporte que atravessa entre uma ilha e outra. E é muito fácil de ser usado, porque você, em teoria, você entra e mostra o bilhete pra alguém, você não precisa ficar validando ele em máquina nenhuma. Pelo menos até agosto do ano passado era assim. E a pergunta é sempre essa, mas não dá pra entrar em qualquer e sair andando e tudo mais? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Muita gente tenta fazer, muita gente consegue, e grande parte é pega pela fiscalização. Porque sem você notar, entram 2 pessoas lá, começam a olhar e falam, olha, esse vagão todo aqui a gente vai checar se todo mundo tem bilhete ou não. Então, não façam. Não façam. Bom, galera, se vocês gostaram desse podcast, se vocês não gostaram, se vocês têm perguntas ou comentários, pode mandar um e-mail pra gente no contato@infinity.tour.br, que a gente volta a se falar e no próximo Tourcast a gente fala um pouquinho mais de outro assunto sobre turismo.